E aí pessoal, vamos para a terceira parte do vídeo de crimes contra a administração pública. Daqui para cima eu falei os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Agora eu vou falar de crimes praticados por particular contra a administração pública. Usurpação de função pública, artigo 328. Caso você não tenha visto os outros vídeos, eu utilizo cores diferentes para facilitar a memorização do assunto. E é muito importante você ver os outros vídeos para entender melhor também as explicações que foram feitas. Usurpação de função pública, 328. Usurpar o exercício de função pública, pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Aqui tem um agravante. Se do fato a gente ofere, ou seja, obtém vantagem. Reclusão, já tem um agravante aqui, ó. De 2 a 5 anos. Eu só coloquei as penas aqui para você, quando a banca colocar que há um agravante nessa situação, aí você vai entender que está certo. Que aqui é um agravante em relação a isso. Ou seja, se do fato o agente obtém vantagem. Entendeu? Resistência. Opor-se à execução de ato legal. A banca pode colocar o que aqui? Ato ilegal. Resistência. Você vai lembrar o que aqui? Opor-se. Opor-se, vai lembrar do que? Resistência. Como eu expliquei nos outros vídeos, às vezes a banca coloca o assunto e diz, por exemplo, que é peculato ou concussão. Então é importante você saber ligar uma coisa a outra, do que está tratando. Com as palavras-chave que ajudem na memorização. Opor-se à execução de ato legal mediante o que? Violência ou ameaça a quem? A funcionário competente para executá-lo. Ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena de 2 meses a 2 anos. Aqui tem agravante. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, aí reclusão de 1 a 3 anos. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então não há prejuízo aqui no que tange às correspondentes à violência. E a banca pode colocar aqui há prejuízo, que eu já vi cobrando sobre isso. Então fique atento também, sem prejuízo. Desobediência. Desobedecer a ordem ilegal, a banca pode colocar ilegal também. Então fique atento. De quem? De funcionário público. Desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Então, desobediência. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A banca pode muito bem inverter uma coisa com outra. Aqui falar que diz respeito a desacato e aqui, óbvio que ela pode substituir essa palavra por um sinônimo, para não ficar tão claro assim. E aqui também, pode colocar um sinônimo. Por isso também que é bom ter um vocabulário bom em relação a concurso público, para que, no caso a banca utilizar palavras sinônimas, você saber do que está tratando. Tráfico de influência. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outra vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por quem? Por funcionário público. Por funcionário público no exercício da função. A pena aumentada, ó, aqui já não é de 1/3, é metade. Então a banca costuma muito alterar aqui. Coloca metade, 1/3, 2/3. Se a gente alega ou insinua, vantagem é também destinada ao funcionário. Então fique atento aqui, que diz respeito a tráfico de influência. Então vamos adiante. Corrupção ativa, eu expliquei no vídeo anterior, salvo engano, e fiz a comparação entre corrupção ativa e corrupção passiva. A passiva é praticada por funcionário público, aqui é praticada por particular.
Isso tem que saber a diferença, porque, por exemplo, coloca aqui essa situação aqui, e a banca pode colocar que diz respeito ao que? Corrupção passiva. E na corrupção passiva, ela pode dizer que é a corrupção ativa. Então é importante você saber diferenciar uma da outra. Corrupção ativa. Oferecer ou promover vantagem indevida a quem? A funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar o que? Ato de ofício. Pena aumentada. Veja bem, aqui no outro lado era metade, aqui já diz respeito ao que? A 1/3. Se em razão da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou omite o que? Ato de ofício, ou pratica infringindo o que? O dever funcional. Então, fique muito atento, principalmente aqui, porque a banca pode colocar 2/3, ou pode colocar metade ou em dobro, então fique muito atento. Descaminho. Iludindo tudo ou em parte o pagamento de dinheiro ou imposto devido pela entrada, saída ou pelo consumo de mercadoria. Então, iludir, aqui você vai o quê? Iludir diz respeito ao quê? A descaminho. Iludir, entrada, saída, consumo de mercadoria. Descaminho. Então, você vai ligar esse assunto a descaminho. Incorre na mesma pena. Aí tem as situações aqui. Praticar navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei. Pratica fato assimilado, onde, em lei especial, há descaminho. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência nacional, não, estrangeira, que introduziu o que? Legalmente? Não, mas clandestinamente no país, ou importou fraudulentamente, ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional, ou de importação fraudulenta por parte de outrem, ou seja, de outra pessoa. Adquire e recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência nacional, procedência estrangeira, acompanhada de documentação legal. A banca pode ser muito sutil e colocar aqui acompanhada de documentação legal, mas é desacompanhada. Calma aí. É desacompanhada. Então, é por isso que eu deixei bem destacado aqui para você ficar atento com os peguinhas de prova. De documentos que sabem serem falsos. Equipar, ou seja, tem o mesmo valor às atividades comerciais para os efeitos deste artigo ou qualquer forma de comércio regular, não, comércio irregular ou clandestino de mercadorias nacionais, não, estrangeiras. A banca aqui, inclusive o exercício em residências. A banca pode colocar aqui, salvo o exercício em residências. O excetuado o exercício de residência, está errado. É inclusive. Então, é um detalhe a memorizar aqui também. A pena aplica-se, olha aqui, em 1/3, pela metade, não, mas em dobro. Se o crime de que descaminho é praticado o transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Diz respeito a descaminho, transporte aéreo, marítimo e fluvial, o que você vai lembrar? Em dobro. Então, se trate de memorizar. Contrabando. Importar ou exportar mercadoria proibida. Mercadoria proibida diz respeito ao contrabando. Incorre na mesma pena quem pratica fato assimilado, em especial contrabando. Importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. A banca pode ser muito sutil aqui e colocar insere no território nacional ou insere no território estrangeiro, mas que é reinsere. Então, destaquei aqui território nacional, mercadoria brasileira destinada à exportação.
Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida perante lei brasileira. A banca pode colocar permitida pela lei brasileira ou então pode colocar, sei lá, proibida pela lei estrangeira, uma coisa assim. E como o candidato está muito cansado durante a prova, resolver dezenas e dezenas de questões, ele pode dar uma falhada aqui. Então fique atento. Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria o quê? Proibida. Por quê? Pelo quê? Pela lei brasileira. Equipara-se, ou seja, tem o mesmo valor às atividades comerciais para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias nacionais, não, mercadorias estrangeiras, exceto o exercício em residências, inclusive. A banca pode alterar aqui também, então muita atenção nesta hora. A pena aplica-se pela metade, um terço, não, em dobro. Contrabando, a mesma situação lá de cima, aéreo, marítimo ou fluvial. Prossigamos. Opa. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Impedir, perturbar ou fraudular a concorrência pública ou venda de asta pública. Concorrência pública. Asta pública. O que você vai lembrar? Impedimento, perturbação, fraude de concorrência. Teve essas duas frases que vai remeter a quê? Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Por que eu estou repetindo? Porque a banca pega isso daqui, essa informação, e diz que diz respeito a outra coisa que não essa daqui. Então você procure utilizar palavras-chave para retomar, ou seja, memorizar do que está tratando. Vamos lá. Impedir, perturbar ou fraudar a concorrência pública ou venda em asta pública, promovida por quem? Pela administração quais? Federal, estadual ou municipal, ou por quem? Entidade paraestatal. Afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência grave, ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar em razão de vantagem oferecida. Inutilização de edital ou de sinal. Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou compuscar edital afixado, isso aqui também já cai em prova, por ordem de funcionário público. Violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cessar qualquer objeto. Então, isso diz respeito à inutilização de tal sinal. Cuidado que pode colocar utilização, mas inutilização de edital ou sinal. Subtração e inutilização de livro ou documento. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, não é qualquer livro, livro oficial, processo, documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público. Sonegação. Vamos lá. Sonegação de contribuição previdenciária. Está acabando. Suprimir ou reduzir contribuição social, previdenciária e qualquer acessório mediante os seguintes condutas: suprimir, reduzir contribuição social, previdenciária e qualquer acessório diz respeito ao que? Sonegação de contribuição previdenciária. Memoriza isso daqui, diz respeito a isso daqui. Sonegação, contribuição previdenciária. Inciso 1. Omitir folha de pagamento da empresa ou de documentos de informações previsto pela legislação. Qual legislação é? Previdenciária.
segurado, desempregado, empresário, trabalhador avulso, trabalhador autônomo ou a este equiparado, ou seja, equivalente, mesmo valor, mesmo patamar, que lhe prestem serviço. Deixar de lançar anualmente, semanalmente, a cada 15 dias, mensalmente. Memorize isso daqui, a banca pode vir aqui e alterar esse detalhe. Os títulos próprios da contabilidade da empresa, as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviço. Omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, ou seja, obtidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importância ou valores, presta as informações devidas a quem? A Previdência Social, na forma definida em decreto, não, em lei ou que? Em regulamento, depois, não, é antes do início da ação fiscal. Que ação é essa? Ação penal? Não, ação fiscal. Início, ação fiscal. Então tem os pontos que relevantes para você memorizar. É facultado, ou seja, ter a opção, não é obrigatório, ao juiz deixar de aplicar penas, que também já caiu. Caiu várias outras, mas vamos lá. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for o quê? Qual requisito primário e de bons o quê? Antecedentes, desde que o valor das contribuições devidas, exceto acessórios, não, inclusive acessórios. Ou então a banca pode colocar também excetuado acessórios, está errado. Se a banca coloca aqui salvo acessórios, também está errado, é inclusive acessórios. Seja igual ou inferior àquele estabelecido por Previdência Social, judicialmente, não, administrativamente, sendo no mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Então, vamos lá. Se o empregado, não é empregado, é empregador, a banca pode ser muito sutil aqui. Assim, tipo, às vezes não pode ter muito sentido a frase, mas como eu falei antes, o candidato pode estar com a mente cansada e vai ler aqui, é isso mesmo, então cuidado. Se o empregador não é pessoa jurídica, ou a banca pode colocar, se o empregador é pessoa jurídica, então, por isso que eu falo que a banca ela é muito sutil, você tem que prestar atenção. Na verdade, você tem que se analisar como se você fosse a banca. Você vai olhar e vai, se eu fosse a banca, onde eu iria alterar para o candidato errar? Então, é assim também que estuda a lei seca. Vamos lá. Se o empregador não é pessoa jurídica e suas folhas de pagamentos mensal não ultrapassa, mensal, viu? Olha aqui, o valor, 1.510. E o juiz deverá, não, ele poderá reduzir a pena 1/3 até metade ou aplicar apenas multa. Isso aqui já cai em prova, fica atento. O valor aqui se refere ao parágrafo anterior, esse daqui será reajustado nas mesmas datas e mesmos índices de reajustes dos benefícios da Previdência Social. Então, é isso aí. Espero que seja útil. Deu muito trabalho fazer esse material, mas eu creio que será útil para alguém. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Bons estudos e